Vamos ler esse salmo. Diz assim: Aleluia. Louve a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em médios mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito dele se vai e voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista ao cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor protege o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. E o 10 diz assim: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O tema dessa mensagem é eu tenho um Deus de esperança. Fala para o irmão, eu tenho um Deus de esperança. Então vamos orar nesse lugar. Feche teus olhos, baixe tua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer, de verdade, porque a nossa esperança está toda em Ti, está toda no Senhor. E a Tua palavra nos garante claramente que quem coloca a esperança em Ti jamais será envergonhado, jamais será frustrado, Deus. E a gente, de verdade, estamos aqui, Pai, reconhecendo que nós somos dignos, reconhecendo, ó Pai, que quem somos nós, mas também, por outro lado, reconhecendo que o Senhor nos ama. E esse amor tem sido para nós uma segurança, um encorajamento de nos achegarmos a Ti, de podermos prostrarmos a Seus pés e termos a plena certeza que contigo nós somos mais que vencedores. Muito obrigado por essa manhã tão especial. Que manhã, Pai, que presente. Obrigado. Nós queremos entregar a Ti a Tua palavra que vai ser ministrada. Fale aos nossos corações. Não tão somente aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Os dois primeiros versos desse salmo diz lá: Aleluia, louva a minha alma o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O Salmo 146, ele não tem um autor, né? Eu sou levado a crer que ele é um salmo da peregrinação, porque muitos salmos foram feitos. Existe salmo, o salmo é dividido, se não me engano, em 5 livros, não me lembro agora de cor. Então, tem uma parte do salmo que ele é salmo da peregrinação. São salmos escritos ali quando o povo está na Babilônia, a gente não sabe o autor, e um deles é o 146. Mas tem algumas verdades aqui que a gente precisa trazer para a nossa vida, e eu creio que são verdades que mudam a nossa história se nós assim aplicarmos. O texto ele começa assim: Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. 2: Louvarei ao Senhor por toda a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O salmista inicia o salmo como se fazendo um voto. Ele diz: Louvarei ao Senhor, cantarei louvores ao Senhor meu Deus enquanto eu viver. Então ele começa fazendo um voto. Amém? Obrigado, Dona Ana. E no verso 3 e o 4 ele vai dizer: Não confie em príncipes e em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito dele se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acaba os seus sonhos. E agora ele faz uma advertência. Por mais que eu e você colocamos a nossa esperança ou expectativa em algo, um príncipe, alguém que tem uma influência, que tem um poder, que tem uma condição, eles não passam de meros mortais. Beleza? E o 5 diz assim, 5 e 6:
Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. E agora então o salmista ele vai dizer por que ele louva o Senhor por toda a sua vida, e ele vai dizer por que você não devemos colocar nossa esperança em qualquer outra pessoa que não seja no Senhor. E ele vai então dizer que nós somos muito felizes quando nós colocamos nossa esperança em quem? No? Beleza. Então agora ele vai dar o desdobramento. Por que então nós devemos colocar nossa esperança no Senhor? E vai dizer lá no verso 7. Primeiramente, ele defende a causa dos... Vamos ler juntos, gente. Vamos despertar. Ele defende a causa dos... Então a primeira coisa que eu devo colocar esperança em Deus é que ele defende a causa dos oprimidos. Opressão e oprimido na Bíblia, ela está ligada a alguém que está passando por algum sofrimento, alguém que está sofrendo, alguém que está passando por alguma dificuldade, seja lá no campo físico, emocional, espiritual, está sendo oprimido, você está sofrendo algo, tem um sofrimento ali nessa área. E aí a gente precisa tomarmos cuidado com esse sentimento. Por quê, pastor? Porque esse sentimento de dor, a sensação que a dor, a maldade, aquilo que nos oprime vem sobre nós, a gente corre o risco de cair numa vala de vítima. Sabe aquele negócio, coitadinho? Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: rejeita todo espírito de coitadinho, vítima na sua vida, irmão. Nós somos filhos do grande Deus. Se você está passando por algum sofrimento, Deus quer tratar com você. Deus quer tornar você melhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Deus quer que a gente tenha algo na nossa vida que Ele quer tratar. Então, a primeira coisa que você precisa é rejeitar todo esse espírito de coitadinho, de vítima. Você não é vítima de nada, irmão. Você não é coitadinho de nada. A Bíblia diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo os seus propósitos. Deus está trabalhando em você. Você talvez não perceba, a gente está trabalhando. Deus está... Meu Deus quer que eu e você tenhamos a mesma essência. E tem coisa na nossa vida que Ele vai usar o sofrimento. Então, rejeita isso. Se você tem esperança no Senhor, rejeita esse comportamento. Ah, pastor, tu não sabe o quanto eu estou sofrendo, já sofri. O que passou, passou, não volta mais, meu irmão. A Bíblia chama a gente a andar para frente, o seu biotipo, a sua estrutura para você andar para frente, seu olho para frente, seu nariz para frente, a boca para frente, você quer andar para frente. Não dá. João, quando chegou no céu, o que ele viu lá? O trono estava ocupado. Já leu isso, Apocalipse? Ou não? Mostra o texto para a gente aí, João. Está aí. Olha só aqui de Apocalipse 4:2. Imediatamente vi no Espírito, eis que havia um trono no céu e alguém estava nele sentado. O trono não está vazio, ou seja, Deus continua reinando sobre a terra e sobre nossas vidas. Então, primeira coisa, se você tem esperança em Deus, desconstrói isso. Deus está trabalhando em você, Deus está forjando em você alguém melhor. Ah, que coitadinho, coitadinho nada, eu sou mais que vencedor. Não importa o que eu estou passando, não importa o que vai acontecer, eu creio que a última palavra vem do Senhor e Ele me ama. E quando acabar aquele momento, você vai sair melhor do que você chegou, em nome de Jesus. O povo, quando estava passando lá na escravidão do Egito, olha que diz lá em Deuteronômio 26, 6 a 8, diz assim: mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalho forçado. Então clamamos ao Senhor, ao Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento e a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis, com sinais e maravilhas. O povo estava no Egito sofrendo, mas Deus clamou ao Senhor e o Senhor veio ao seu encontro. E o que aconteceu, pastor?
foi a época que o povo mais viu maravilha na vida deles. Então, querido, se você está passando por opressão, ou algum momento difícil na sua vida, você está tendo a oportunidade de ver o poder de Deus como você nunca experimentou na sua vida. Creia nisso. É dessa maneira que Deus quer que você e eu esperamos nele. A opressão levou os israelitas ao deserto. E ali eles viram sair água da rocha. Ali eles viram o mar se abrindo. Ali viram o cardonismo descendo. Viram o maná descendo. E eu declaro sobre a tua vida que quando você estiver passando pelo deserto, você vai ver o poder de Deus como nunca na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Então a gente aprende que a opressão, ela pode até doer, não, amém? Mas nos faz ver algo novo da parte de Deus. Faz ver você. Deus abre teus olhos de um lado que você não percebeu. Aleluia. Vamos ter essa dar alimento aos. Vamos ler, gente. Dá alimento. Volta lá, João. No Salmo. Isso. Ele defende a gente. Dá alimento a quem? Dá alimento a quem? Deus alimenta quem tem fome. Amém? Deus dá a quem tem fome. E aí uma pergunta, não precisa me responder, é pessoal, mas fica aí uma retórica entre nós. Como é que está seu apetite de Deus? Como anda seu apetite com as coisas do Senhor? Hein? Como é que está o seu apetite de Deus? Porque Deus está quem tem fome. Se você não tiver fome, se você não sentir essa necessidade, você não busca, irmão. Provérbio 16, 26 diz assim. Olha o que diz. Vamos ler esse texto que eu acho que é. Vamos lá. O apetite do trabalhador obriga a trabalhar. A sua fome, eu vou ler novamente. O apetite do trabalhador obriga a trabalhar. A sua fome impulsiona, veja. O provérbio diz o seguinte, que o apetite, ou seja, a necessidade que aquele homem tem, obriga ele a trabalhar. Por quê? A sua fome impulsiona. A sua fome de Deus está te impulsionando para onde você está indo. Se você tem fome de Deus, essa fome está te impulsionando. Se você tem fome de Deus, você tem que estar muito mais inclinado para a oração, irmão. A nossa fome nos leva para a oração, porque lá você vai falar com Deus. Se você tem sede de Deus, a sua fome te impulsiona a você estar aonde Deus te chamado você está. Por quê, pastor? A sua fome vai te impulsionar para aquilo. Se você tem fome de Deus, a sua fome vai te impulsionar para você ter uma vida de quê, pastor? De santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque a gente fala muito que quer Deus, mas a gente fala, talvez é o momento da gente refletir. Será que nós estamos falando de fato que nós estamos sentindo vontade de estar com Deus, de estar com o Senhor? Porque tem gente que não ora. Aí eu venho a pergunta, como é que você quer que está com Deus na eternidade se não tem prazer de estar com Ele aqui agora? Como é que é isso? Não é meio incoerente? Eu quero estar com Deus no céu. E agora? Irmão, a gente está querendo viver algumas coisas no céu, quando na verdade nós devemos estar vivendo na terra. Essa é a grande questão. A pessoa só quer estar com Deus no céu. Aqui ela vai fazer qualquer coisa, né? Aqui é porta lá. Não, meu irmão. Não. Deus te chamou para você ser diferente. Não diferente no seu biotipo, mas na tua forma de lidar com esse universo. Esse mundo jaz. Nós somos servos de Deus. A nossa fome tem que impulsionar a gente a uma vida para perto de Deus. Porque tem gente que fala que é tanto Deus, mas os seus atos desconstrói a sua palavra, irmão. Você viu só visto uma coisa, peça a Deus e abuse. Cadê? Eu gosto tanto de estar com Deus, não vem na célula. Eu gosto tanto da oração ficar vazia aqui, vem 2, 3 pessoas. Eu amo tanto Deus, mas qualquer coisinha tira você do eixo. A nossa fome, bicho, a fome do trabalhador, impulsiona ele para onde? Para onde ele tem que estar. A fome nos conduz, a fome nos leva. Infelizmente a gente tem algumas pessoas falando, não, roubei que eu estava com fome. Não justifica. Mas a grosso modo, a fome às vezes leva
direção que a gente precisa saciar. Se eu tenho fome de Deus, eu tenho que estar onde Deus está. E se você tem esperança em Deus, querido, você tem que buscá-lo de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Então é assim. Porque se você falar que tem fome de Deus, qualquer coisa tira você daquela presença. Porque a gente às vezes quer viver um evangelho muito romântico. Ah, eu tenho Deus, mas eu gosto. Eu tenho Deus, mas eu tenho que me relacionar ali, querido. Nós somos um povo exclusivo. Fala, teu irmão, você é um povo exclusivo. Você tem selo de Deus na tua vida. Você é templo do Espírito. Você não é qualquer um mais. Você já não é mais um qualquer Zé das Couve agora. Você agora é um povo exclusivo. Nação santa. Chamado para a glória do honra do Senhor. Então, Ele dá alimento, mas Ele dá o faminto. Como é que tem sido a sua relação de saciar-se? E tem um detalhe. Muitas das vezes a gente está muito mais preocupado com a comida que merece que o pão da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem comer nunca mais terá fome. Você come essa comida agora muito bonita, mas daqui a pouco ela dissipa. Jesus quer dar um alimento que vem para a vida eterna. Vai dizer no verso 7: o Senhor liberta quem? Encarcerado. Os presos. Encarcerados. Amém? Eu quero pensar coisa boa nesse ponto, porque aquela mulher do fluxo de sangue que levou ela a Jesus, o que levou ela a Jesus? Irmão, vou falar. O que levou ela a Jesus? Fala para mim. Quero ouvir, gente, por favor. Hã? Desejo de ser curado. Poxa, brincadeira não, que vai ter uma faculdade, uma resposta bacana para caramba. Então, ela tinha uma necessidade, a enfermidade, e levou ela a Jesus, amém? Então ela foi a Jesus porque ela conhecia a sua necessidade. Amém ou amém? Amém. Agora eu pergunto para você, por que tem tantas pessoas presas no Evangelho ainda? Não estão libertas, estão presos ou encarcerados? Por que, velho, o Senhor liberta, mas por que tem tanta gente presa? Eu aprendi algumas coisas sobre isso. Tem muita gente presa e, detalhe, não sabe que está presa. Tem muita gente aprisionada, mas não sabe que estão aprisionados. Porque existem dois tipos de cadeias. Existem as cadeias físicas, onde você se depara ali com aquela cela bem robusta. Agora existem algumas cadeias que você não vê, mas elas atuam na sua vida tanto quanto a outra. Eu quero usar 3 exemplos aqui, irmãos. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas enfim, vamos lá. Não tem lesão, a gente para. Eu quero falar de 3 prisões aqui que as pessoas estavam nos acometendo. Primeiro eu quero falar de Sansão. Juízes 16, 18 a 20. Vamos ler? Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem ao governante dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os governantes dos filisteus voltaram a ela, levando consigo a prata, fazendo dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar os 7 tranças do cabelo de Sansão, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. E então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes, e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor tinha. Veja, Sansão estava preso ao pecado, não tinha que ser percebido disso. Sansão estava preso ao pecado, não tinha percebido isso. Veja, que coisa. Porque assim, o pecado ele te envolve, você brinca com ele, mas na verdade, Sansão estava brincando, com Dalila, fazendo ela de boa, segundo ela mesma lá, mas Dalila não estava brincando. Dalila tinha um propósito muito grande, de entregar a Sansão dos filisteus para que ele fosse subjugado. E o pecado tem para a sua vida também te matar. O propósito do pecado é esse, o salário deles é a morte. E muitas pessoas brincam com o pecado como se fosse algo que vai sair leve.
Eu vou dizer, você está preso a ele. Se você está brincando com o pecado, você está preso a ele, porque se ele sabe que ele vai te levar ao longe, ele vai te derrubar e você está brincando com ele, ele já te enganou, ele já te cegou, ele já te enredou e você não percebe. E tem muita gente assim, preso literalmente ao pecado, mas ainda não se aperceberam disso. Até louva a Deus, oh, aleluia, vem à igreja, mas não tem liberdade diante do Senhor, estão sem autoridade, estão brincando com o pecado. E o crente sem autoridade, ele é uma presa fácil na mão do inimigo. Então a primeira coisa que a gente tem que estar percebido é como é que anda a nossa vida com o pecado. Você pode estar preso a ele e não percebe, já acostumou com ele. Ele agora já faz parte da tua vida, já não é mais nocivo. Você consegue conviver bem com ele, até que ele corte a tua distância e você é subjugado. A segunda prisão que eu vejo aqui é a frustração. A frustração, porque em Atos 8, 9 diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo. Naquela cidade, impressionado com todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante. Havia um homem chamado Simão que se dizia muito importante, até que, em Atos 8, 20 e 24, Filipe se apresenta e diz assim, Pedro, Filipe foi primeiro. Pedro respondeu: pereça com você esse dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade, ore ao Senhor, talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Por vezes você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: ore você no Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que você disser. Simão era um mágico. Naquele dia as pessoas, quando o Filipe pregou a palavra, ele se converteu. Mas se converteu, mas as pessoas começaram a seguir Filipe, porque Filipe pregava a verdade. Simão iludia o povo com arte mágica. Porém, quando ele viu que Pedro foi para lá, Pedro e João foram enviados para lá, para dar uma organizada lá no povo lá, então Pedro veio batizando, impôs a mão, recebeu o Espírito Santo, e ele ficou como? Ficou frustrado, porque ele queria estar naquele lugar. Ele que queria aquele poder, ele que queria estar em evidência. Ele que queria se apresentar. Por quê, irmão? Porque ele estava com uma frustração no coração, porque tiraram aquilo dele, ele queria fama, sabe? Ele queria ser reconhecido, ele queria aplauso, ele queria ser um grande homem, continuar um grande homem enganando as pessoas, e acumulou a frustração no coração. Pela oportunidade que ele teve, ele demonstrou a sua ira. E daí, eu compro de você. Isso é atitude de alguém que está aprisionado à frustração. É a pessoa que não está esperando o tempo de Deus, quer agir do seu modo, quer que as coisas sejam no seu tempo, e aí quando vê acontecer na vida do outro, fica frustrado, fica amargurado, porque foi na vida do outro, não foi na vida dele. Isso é uma prisão chamada frustração. Isso mata você, isso rouba de você a paz. Olha, você está cheio de amargura. E a Bíblia diz que não existe para encontrar nós nenhuma raiz de amargura, mas as frustrações e a decepção. Por que foi na casa do fulano? A frustração com inveja, a frustração com ciúme, a frustração, ela gera esse tipo de coisa. Você está preso ali. Está andando para lá, para cá, mas o coração está amarrado a isso. Isso é outra prisão também. Precisa você realmente se libertar disso. Entender que Deus fala na vida de quem quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ah, foi na vida de fulano, logo ciclano, Bertão. Deus é que é Deus. Se você confiar nele, Ele vai fazer na sua também. Se você esperar no Senhor, você não vai ser. Se você tem esperança em Deus, espera nele. O que Ele tem para ti é teu. Simão mostrou que ele estava ali, se converteu, a gente se converteu. Mas na primeira oportunidade que ele teve de ver aquela situação, ele quis para ele.
frustração. E assim, e a última coisa que eu quero ministrar para os irmãos sobre prisões, chama-se traumas do passado. Abra a tua Bíblia em Gênesis 42, 19 e 21. Vamos ler rápido. Vou ler aqui, hoje vou um projeto. Gênesis 42, 19 e 21. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando o trigo para matar a fome das suas famílias. Traga-me, porém, seu irmão caçula, para que se comprove as suas palavras e vocês não tenham que morrer. E eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente somos culpados. Vou ler na versão. Sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio essa angústia. Irmão, isso aqui acho que é o mais comum para a gente. Quem está falando aqui é os irmãos de José. Quanto tempo José ficou no Egito? Não pode dizer? 22 anos. José ficou no Egito por 22 anos, entre casa de Potifar e entre prisões. 22 anos. Os irmãos de José, depois de 22 anos, viram José. José então contendeu com ele sobre a questão. José estava provando o coração dele para ver se havia mudança. O que eles falaram, irmão? Isso está acontecendo conosco por causa daquilo que fizemos ao nosso irmão. Mal sabendo que José estava bem ali. Né? Veja, irmãos, José ficou no Egito 22 anos, bem? José ficou na cadeia. José ficou na casa de Potifar. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Mas José estava livre. Os irmãos dele estavam 22 anos aqui fora, mas estavam aprisionados. Tanto é que quando a primeira situação que aconteceu, a primeira coisa que eles alegavam, o quê? Foi por causa daquilo que fizemos ao nosso irmão. Veja, estavam aqui fora. Estavam indo, vindo. José estava preso. Mas José estava com a consciência tranquila diante do Senhor. E qualquer problema que acontecia na vida deles, foi por aquilo que fizemos ao nosso irmão. Estava preso na consciência. Estava amarrado aos traumas do passado. Estava amarrado àquilo que ele fez lá atrás, fizeram lá atrás. Se passou 22 anos, a primeira coisa que exatamente isso está acontecendo conosco por causa daquilo que fizemos. Ele estava agoniado, ele se lembrava da cara de José naquela cisterna, vira do José, aquela dor de José, eles olharam para aquilo, entrou no coração e aprisionou aquele povo. Estavam ali soltos. Aquilo que acontecia de problema na família, por causa do nosso irmão. E tem muita gente assim. Coisas que fizeram lá atrás no passado. Estão presas porque ainda não se perdoaram. Elas estão presas ali. Tem gente que agora vai lugar por causa daquilo que aconteceu. Querido, se você é nova criatura em Cristo Jesus, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Porque senão você vai ficar aprisionado, senão você vai ficar preso. Não há mais nenhuma condenação porque está no Senhor. Agora, se tem alguma coisa que está te aprisionando, você está diante de um momento ímpar na sua vida de confessar, romper esse laço, deixar para trás, colocar no mar de esquecimento e colocar uma placa bem grande, proibido pescar. Porque senão você vai viver o tempo todo aprisionado. A Bíblia diz que Deus liberta os presos. Mas primeiro você precisa reconhecer se tem alguma coisa que você te prendendo. Porque se você não reconhece, Deus não faz nada. Se você não reconhece nada disso, Deus não vai fazer nada. Mas se você reconhecer hoje, se tem algo na tua vida que te prende a vida de você, vira e mexe, aquilo determina o teu comportamento, aquilo ainda determina as tuas ações,
aquilo ainda leva você a agir motivado por aquilo. Deus está aqui nesse lugar para nos soltar. Deus tem a chave dessa prisão na mão. Deus tem a chave, mas para isso eu tenho que falar: Senhor, me liberta. Eu quero. Chega. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser igual. Se você tem esperança no Senhor, meu irmão, fala para Ele isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ler ainda um pouquinho, verso 8. Diz assim: o Senhor dá vista aos céus. Jesus falava muito interessante quando ele cura aquele céu de nascença. João 9, 39 e 41 diz assim: disse Jesus: eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. 40. Os fariseus estavam com ele e ouviram dizer isso, e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus, ele usa uma figura aqui bem contraditória, né? Ele diz o seguinte: aqueles que são cegos, comigo passam a ver, e aqueles que veem comigo passam a ser cegos. E ele diz que esse é o julgamento. Querido, o que a gente aprende aqui, a grosso modo? Jesus, ele é profundo. Eu penso, irmão, que Jesus está dizendo o seguinte: cegos para Jesus não são aqueles que veem fisicamente. Cegos para Jesus são aqueles que não conseguem ver espiritualmente. Jesus é a verdadeira luz, João diz. A verdadeira luz está no mundo e irradia. A nossa visão humana, irmão, ela muitas das vezes ela só deixa a gente enxergar o pecado na vida do outro. A nossa visão humana, vou repetir, ela só leva a gente a enxergar o problema na vida de quem? Do outro. Esses são aqueles que veem. Esses são aqueles que enxergam muito bem, aos olhos humanos. Mas quando você tem encontro com Jesus, que Jesus é a luz da tua vida, é a luz do mundo, você agora passa a olhar para a sua vida, não olha para a vida do mundo. Porque quando Jesus entra na nossa vida, a primeira pessoa que precisa ser confrontada, quem é? É o meu velho homem. É aquele velho homem que me escravizou, que me roubou, que me lesou, que me marcou negativamente. Então, a primeira pessoa a enxergar não é o outro. Porque quando Jesus entra, a gente vai ver quanto eu e vocês estamos cegos na vida. Quando Jesus chega na nossa vida, a gente percebe o quanto que eu e você não enxergamos, talvez, a nossa presunção, o nosso orgulho, as nossas vaidades. Mas quando ele entra, a gente vê como diz, né? Miserável homem que eu sou, diz Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, se você se acha que enxerga muito, Jesus diz que você não vai ver nunca. Mas você precisa da luz dele para você enxergar quem é você aos olhos dele. Esse vai te dar vista, se você quiser, em nome de Jesus. Porque cego para Jesus não é aquele que não enxerga. Cego para Jesus é aquele que não quer ver, não consegue ver o seu pecado. E ele está aqui nessa manhã. Está aqui, ele é a nossa esperança. A nossa esperança eterna. Então peço para ele para olhar. Se você está olhando muito problema do outro, se você vê muito problema no outro, que a gente está assim. O problema acontece sempre no outro. A gente é muito santo. A gente é muito, não, é o outro. Pede Jesus para botar um colírio de mim. Você vai ver que o outro está melhor do que você nem percebeu ainda. E ele diz lá, fala lá, come de mim colírio para que você enxergue.
Então, se revela alguém que precisa da luz de Deus para enxergar. Quando você tem encontro com Deus, você começa a olhar o pecado na tua vida. Nesse dia lá, Atos não. O livro diz: examina o homem assim mesmo. 8 ainda. O Senhor levanta os abatidos. Pô lá, João, 140, o verbo 146, 8. Parte B. Aí, o Senhor levanta os abatidos. Amém? Querido, como é que o Senhor levanta os abatidos? Primeiro eu preciso reconhecer que eu estou abatido. E tem um texto que ele vai me dar uma direção muito legal. 2 Coríntios 7, 5 a 6. Diz assim, eu vou correr aqui. Pois quando chegamos à Macedônia, Paulo escrevendo, Lucas escrevendo, né? Não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Veja o momento que Paulo está vivendo, irmão. Chegou a Macedônia, aquela província ali, cheia de... Ali ficava ali a Macedônia, ficava ali o templo da Diana, não é isso? Paulo tem muitos problemas ali na Macedônia, com os macedônios, e Deus mandou ele para lá. Então Paulo estava vivendo um momento difícil. Olha o que Paulo estava vivendo, olha, nenhum descanso. Paulo estava demonstrando que estava um pouco cansado. E vai dizer, fomos atribulados. Atribulados de todas as formas. Ele vai dizer, olha, conflitos que? Externos, problema fora. E temores internos, medos estavam se instalando ali na vida de Paulo. Então, Paulo, com a sua comitiva, está vivendo um momento difícil. Isso o abateu. Paulo era ser humano. Paulo foi ao terceiro céu. Paulo foi usado, mas ele continua sendo humano. E Paulo então reconheceu que ele estava abatido. Mas ele diz algo muito legal para mim e para você. Ele diz assim, verso 6. Deus, vamos ler junto. Porém, consolou-nos com a chegada de Tito. Querido, eu e você precisamos ser um Tito na vida de alguém. Principalmente na cela. Cela é o lugar dos Titos. Porque a pessoa chega na cela assim, muitas vezes cansada. A pessoa ficou o dia todo no trabalho, chega em casa, em casa das mulheres, né? O marido também ele faz aquela comida correndo e vem para a cela cansada, e tem problema interno, tem problema externo, tem lutas, mas está ali na cela. O que você tem que fazer com essa pessoa? Falar para o quê? Levanta aquela pessoa, consola ela, dá uma palavra de ânimo, de amor, seja um Tito na vida dela, em nome de Jesus. A gente não precisa de crítica mais, até aquele que nos acusa de dia e de noite, meu irmão. E até aquele que trabalha só para nos acusar. Você e eu temos que ser o que? Um Tito, alguém que consola. Diga para o teu irmão, você vai conseguir. Você vai chegar lá. Essa luta vai passar. Agora olha para o teu corpo. Vê se é algum pedaço de você. Viu? Aleluia. Viu como você pode abençoar? E não tira um pedaço. A gente precisa disso. Simples assim. Paulo também não chegou uma pessoa lá naquele cenário de tribulação, de angústia, mudou o cenário. Eu acredito que o Tito chegou e falou: para, meu amigo Paulo, não tá, como é que tá? E aí, irmão? Porque às vezes a gente chega num lugar, precisa somente de alguém que me levante, alguém que dá uma palavra de ânimo, só isso. Às vezes eu não preciso de dinheiro, às vezes eu não preciso de nada, eu preciso de alguém que fala assim: Deus é contigo. A pessoa só quer sentir se estamos juntos, só isso, pronto. E eu e você devemos ser Tito, amém? Tito, a gente é Tito, que consola os abatidos. Paulo era um líder, irmão, estava cansado. Paulo era um ser humano.
Mas chega alguém lá que dá uma palavra de ânimo, dá muito cenário. O sol já começa a brilhar diferente. Opa! Vamos tomar um cafezinho ali na tenda do seu Jascuro. Vamos lá, vamos comer um peixe. Está muito no coração. Porque o Senhor levanta os abatidos. Se você tem esperança, você é usado pelo Senhor. Usado para levantar. Amém? Verso 8 ainda, parte B. O Senhor ama o justo. O Senhor, fala para o teu irmão, o Senhor ama o justo. Romanos 3,10 diz assim. Vou terminar aí. Romanos 3,10 vai dizer para mim e para você que não é um justo. Não é um justo de aqui. Que negócio é esse? Que Deus ama o justo? Que justo é esse aí? Que justo é esse, pastor? Quem é esse justo? Romanos diz o quê? Como está escrito, não há nenhum. Isso aqui é justo se não tem um justo sequer. Como é que é isso? Isaías, ele parafraseia isso muito legal. Isaías, ele foi um profeta muito confrontador na vida do povo. Isaías, ele denunciava o pecado do povo, que ele foi chamado para isso. E chega no capítulo 5 de Isaías, ele vai denunciar os bêbados. Isaías vai denunciar os bêbados. Isaías vai denunciar os bêbados, vai denunciar os prepotentes, ele vai denunciar ali o soberbo. Algumas classes ali, Isaías falou, ai de vós, está confrontando o povo, irmão. Isaías como profeta confrontador. Todos os profetas foram confrontadores, mesmo com o dia de morrendo, mas não deixaram de ser. O profeta está ali para fazer não o que o homem quer, mas o que Deus quer. Isaías então confrontou o povo. Mas aí ele ensina algo muito legal para nós nessa manhã, muito legal. Projeta para a gente Isaías 6,5. Olha o que Isaías diz. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías ele confrontou o povo, denunciou os bêbados, denunciou aqueles prostitutos cultuais. Os irmãos sabem o que são prostitutos cultuais aqui? Hã? Não entendi. Não, prostituto cultual é aqueles que fazem sexo em nome de Deus. Ou seja, os deuses lá, os tarote. Aleluia, não? Amém, não? Então, aqueles deuses, tem pessoas que, gente, o diabo, ele trabalha há muito tempo. Você vê, antigamente se fazia o quê? Prostituto cultual. As mulheres iam lá adorar aquele Deus, Baal, Asteroide, e tinha um cara ali para fazer sexo com ela. E aí, a mensagem é que ele está o quê? Cultuando, fazendo sexo com ela. A Bíblia diz que nada é novo, tudo se copia. E essa, então, Isaías foi denunciando todo mundo, mas chega agora, Isaías fala uma coisa muito legal, olha o que já diz. Agora, Isaías está falando todo mundo agora, ó, você, bêbado, prostituto, você, mas agora eu mudo, ele fala, agora, ai de mim. Agora o problema já não é mais comigo, o problema agora é comigo. Por quê? O que aconteceu ali? Isaías teve um encontro com a santidade de Deus. E quando nós nos encontramos com a santidade de Deus, você vê que você é igual ao outro que você também falou que não é. Veja, ele falou. Então, diante de mim estou perdido, pois sou um homem de lábios puro, pecador tanto quanto qualquer outro. Isaías, ele declarou que ele era homem igual aos outros, em outras palavras.
Muitas das vezes, querido, quando você tem encontro com a santidade de Deus, você percebe que você é igualzinho ao outro que você falou. Porque diante de Deus, todos nós somos iguais. O que eu preciso? Eu preciso reconhecer isso. E hoje é uma manhã que a gente está se consagrando. Deus é um justo. Que justo é esse? Aquele justo que reconhece que é pecador. Reconhece que ele não é justo pelos seus méritos, pelas suas capacidades, mas é justo porque Jesus morreu por ele. Ele não é justo porque ele é bonitinho, não, porque alguém morreu por ele, sendo ele ainda pecador. Deus é um justo porque Jesus está na vida, Jesus é o Senhor da vida dele. Deus é um justo porque o sangue de Jesus está sobre a vida daquele homem. Ele não é justo pela sua capacidade, não é justo pelo seu fazer. Ele é justo porque Jesus está na vida dele. É por isso que Deus é um justo. Mas para Jesus estar na nossa vida, tem que reconhecer que nós somos o quê? Pecador. Homens iguais a ele, de lábios impuros. E aí a gente então desfrutando do amor de Deus. Por isso que ele diz que ele ama o justo. É aquele que cai, mas reconhece o ser de Deus. É aqueles que sabem que estão ali, mas não estão ali pelos seus méritos, por causa de Jesus. E talvez seja uma boa oportunidade de nós terminarmos essa consagração iguais a eles. E eu convido a você, vamos orar. Agora você e Deus. Já passamos algum minutinho, mas vamos orar, vamos terminar orando essa consagração. Porque a gente às vezes precisa entender que precisamos tanto quanto